Ótimo dia, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém. Sejam muito bem-vindos à nossa contação de história. Estamos estudando, lendo e contando a história, né, de Primeira Reis. Tossezinha, para variar, né? Primeiro segundinho, se inscreva no canal, ative o sininho e envie esse vídeo a outras pessoas. Porque além da história que eu vou estar contando para os irmãos, também tem a moral da história. E a moral da história de hoje é muito importante, porque nós estamos falando sobre o profeta Elias. Elias foi se é que podemos dizer assim, um grande profeta, um grande homem de Deus. E tem muito a nos ensinar. Então, bastante atenção, oremos. Pai Santo, muito obrigado por essa semana que se passou, essa semana que se inicia. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai Santo, muito obrigado porque o Senhor tem, com mão amorosa, com correntes de amor, nos atraído, nos ensinado. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por cada irmão que está assistindo agora, cada um que irá assistir depois. Pai Santo, eu te peço, abençoa a vida de cada um, revele-se, Senhor, em nome de Jesus, no espírito, na alma, no corpo de cada um dos irmãos. Que a palavra de hoje possa somar no espírito de cada um e verdadeiramente, Senhor, fazer diferença. Ó Senhor Jesus, não permita que sejamos meramente religiosos, pessoas que buscam argumentações ou algum conhecimento meramente intelectual, mas que em nome de Jesus sejamos absolutamente práticos, buscando, ó Pai, servirmos ao Senhor em espírito e em verdade. Abençoa, Senhor, a nossa reunião. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, nós vimos no domingo passado que Elias predisse uma seca muito grande devido aos pecados do rei Acabe e de Jezabel e do povo de Israel que abandonou o Senhor. E nós vimos que Deus cuidou de Elias, enviando ele para próximo de um ribeiro, e próximo desse ribeiro o Senhor o sustentava com pão e carne que os corvos levavam. O ribeiro secou e ele foi até a viúva de Serepta. Chegando lá, Deus mais uma vez cuida dele. Deus honra a sua palavra, desde os mantimentos até a ressurreição de uma criança. Até a ressurreição do filho dessa viúva. Nós vimos também que Elias volta para se encontrar com o rei Acabe. E nesse caminho aí, um dos servos do rei Acabe encontra com Elias e vai avisar que Elias o está esperando. Avisar a Acabe que Elias gostaria de se encontrar com ele. E Deus mais uma vez se mostra forte na vida de Elias. Elias então propõe um desafio: que se reúnam os profetas de Baal e os profetas dos postes ídolos, 400 profetas de Baal e 450 profetas dos postes ídolos, para que se ofereça sacrifício e veja qual Deus irá responder. E esse Deus será reconhecido pelo povo de Israel. Então, chegamos aqui onde nós estamos hoje. Né? 1 Reis, capítulo 18. Vamos lá. No capítulo 18, verso 20. Então,
enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Porém o povo nada respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Então, irmãos, nós vimos aqui o que Elias fala com respeito ao povo. Estejamos muito atentos, irmãos, ao que o povo diz. O povo, mesmo sendo o povo escolhido, o povo de Israel, eles ficam em silêncio quando a pergunta é: quem é Deus? Irmãos, isso é muito sério para nós, porque aqui foi por temor de Acabe, muito provavelmente, né, foi por temor do rei Acabe e temor de Jezabel. Então o povo fica em silêncio, o povo se desvia, o povo não se posiciona. Irmãos, que nós não sejamos como esse povo, que nós estejamos posicionados do lado do Senhor, nos termos do Senhor. Amém? O povo é sempre assim, irmãos. O povo é sempre volúvel. O povo. Nós não podemos ser o povo. Amém? Certo. Então, Elias diz o seguinte: dê um boi para mim e um boi para os profetas de Baal. E nós vamos oferecer esses bois a Deus. Aquele que tiver o seu sacrifício recebido, esse é verdadeiramente o Deus. Elias diz que, devido ao número elevado de homens do outro lado, que aquele povo, aqueles 400 profetas, preparassem primeiro o seu sacrifício. Vamos ler aqui agora do verso 26 ao verso 38. Vamos ler bastante, para a gente ver essa relação. Antes disso um pouquinho. Os irmãos observaram aqui o que diz o profeta Elias? No verso 22, então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor. Isso aqui, irmão, já é um indício muito sério. Lembra que na semana passada eu disse para os irmãos, observe isso aqui. Eu creio que, acho que o nome é Aías, vai até Elias e fala: Elias, olha, eu tenho sustentado 100 profetas, escondido em caverna, sustentado com pão, com água. Então esses profetas estão sendo sustentados. Mas aqui nós vemos o profeta Elias dizendo que só ele ficou dos profetas do Senhor. Aqui, irmãos, nós já percebemos o indício de uma coisa que poderá dar muito errado lá na frente. Por quê? Esse senhor conta a história para Elias. Fala: olha, Elias, eu estou cuidando de todos esses profetas. Obadias. Obadias é o homem que conta isso a Elias. Nós vimos, e eu pedi para os irmãos frisassem esse ponto. Aqui, Elias está dizendo que só ele ficou. Vamos ver se isso vai se desenrolar bem. Mesmo sendo um homem de Deus, ele toma Isso aqui é um pequeno desvio. Vejamos. Vamos lá. 26. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal. Desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e, manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes,
porque ele é Deus, pode ser que esteja meditando, ou atendendo necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo seu costume, até derramarem sangue. Passando o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor. Olha, Elias não simplesmente chama Deus, Deus, vem na minha direção, Deus, me ajuda, Deus, receba o meu sacrifício, receba o meu sacrifício. Elias, primeiramente, arruma o altar. Que façamos isso nas nossas vidas. Primeiramente, arruma o altar. Deus não aceita sacrifício assim de qualquer maneira, né? Existe um texto que diz até que seria importante para essas pessoas que querem oferecer sacrifício a Deus de qualquer maneira, que tivesse alguém que fechasse a porta, para não permitir que essas pessoas oferecessem sacrifício a Deus, porque estão com seus altares destruídos. O povo de Israel fez isso. O povo de Israel derribou o próprio altar de Deus. Então Elias, para que Deus recebesse o sacrifício, ele restaura. A primeira coisa que ele faz é restaurar o altar. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Como é que está o altar do Senhor na nossa vida? Pense. Tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei uma segunda vez, e o fizeram. Disse mais: Fazei uma terceira vez, e o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. Beleza. Então aqui nós vimos alguns princípios importantes. Nós vimos esse ponto de restaurar o altar, e depois nós vimos aqui uma exigência sacrificial para todo aquele povo que estava ali. Não é? Jogar em um tempo de profunda seca, você jogar água em cima de um sacrifício, ficar jogando água e fazer um rego em volta, e as pessoas jogarem água ali. Então esse é uma espécie de sacrifício daquele povo. E Elias estava também deixando o seu sacrifício, aos olhos humanos, muito mais difícil de ser recebido, porque seria recebido com fogo. Então, se ele está enchendo de água, seria mais difícil de queimar, não é? Cada um desses pontos, irmãos, são muito importantes e nós precisamos ver que existem muitos detalhes para a nossa vida hoje. Não é o nosso encargo aqui. A gente só vai dar alguns pontinhos, só para que haja uma fixação do conteúdo. Quando os irmãos lerem novamente, aí você vai ler, nossa, eu me lembro disso aqui, eu me lembro da razão dessa história, para que as coisas não fiquem soltas e você tenha uma maior absorção do conteúdo, tá bom?
tenhamos. Certo. Então, vamos continuando. De maneira que a água corria do altar e encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus de Israel e que eu sou teu servo e que, segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. Outro ponto importantíssimo. Segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. Irmãos, altar derribado. Não tente oferecer sacrifício com altar derribado. Façamos o sacrifício necessário. Vamos nos expor no que for necessário, no sentido de nos declararmos, de reconhecermos que Jesus é o Senhor, que Deus é o nosso Deus. Não sejamos agentes secretos. E não façamos loucura, façamos as coisas em conformidade com a palavra de Deus. Muitos de nós, irmãos, e eu vejo isso assim, reiteradas vezes, nós queremos oferecer sacrifício a Deus não conforme a palavra de Deus, mas conforme a gente mesmo. Aí o que o Senhor vai nos dizer? Acaso Deus tem tanto prazer em sacrifício em detrimento à obediência a Ele? É claro que não. Façamos os sacrifícios, ousemos, nos posicionemos, mas sempre debaixo da palavra de Deus em obediência. Porque se nós, irmãos, mudarmos um pouquinho a estrutura da verdade, da realidade, do que Deus tem para nós, isso pode ter consequências danosas lá na frente. Eu dei um pequeno apontamento para os irmãos. Lá atrás eu disse, irmãos, observe esse ponto aqui. Obadias conta a Elias que tem mais profetas. Estou dizendo para os irmãos agora, irmãos, olha, observe esse pontinho aqui. Ele está dizendo que está sozinho. Ele é o único profeta que restou. Será que isso vai dar certo lá na frente? Então, diante de tantas coisas que ele fez, segundo a palavra de Deus, tem esse pontinho que não está encaixando. Esse pontinho pode desandar lá para frente as coisas? Vejamos se pode? Vamos na história aqui, né? Certo. Verso 37. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Olha que força, que poder que Deus demonstra a Elias, que Deus demonstra ao povo de Israel. Olha como Deus atrai o povo de Israel com obras de amor, assim como ele faz conosco, irmãos. Era o povo de Israel agora se prostrar e verdadeiramente se tornarem, pelo menos aquela geração, pessoas absolutamente comprometidas com o Senhor. E vendo, então caiu fogo do céu, consumiu a água holocausto. E vendo todo o povo, caiu com o rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Elias, então, lança a mão desses profetas, pega esses profetas, leva para a beira do ribeiro de Quizon e elimina todos eles. A faca. Elimina todos eles a espada. Então ele fala a Acabe: Acabe, sobe
e se prepara porque vai chover muito. Acabe então sobe. E Elias, irmãos, vai para o Monte Carmelo e se coloca com sua cabeça no meio das suas pernas e vai orar a Deus. Ele se põe de joelhos e coloca a cabeça no meio das suas próprias pernas e vai orar e pedir a Deus que envie essa chuva. Elias então pede ao seu moço que suba e olhe para o lado do mar, olhe para a banda do mar. E o seu moço vai e volta e fala, olha, Elias, não tem nada, não tem sinal de nada de chuva. Então Elias fala, olha, você vai vir aqui e volta lá por 7 vezes. O moço obedece e na 7ª vez o moço diz, Elias, eu vejo subir do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Uma nuvem muito pequenininha, né? Uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então, com esse sinal, Elias já se posiciona e fala, a chuva vem, vai chover muito. E a chuva de fato veio. A chuva veio. E eles então ficam por ali. E o rei Acabe volta para Jezreel. Jezreel. Esse é o nome. Nome legal para colocar no seu filho. Jezreel. E conta para Jezabel, a sua esposa, o que aconteceu. Falou, olha, Elias fez isso, aquilo, outro, e eliminou os profetas de Baal, eliminou os 450 profetas de Baal, de poste-ídolo, acabou com tudo. Jezabel, então, manda mensageiros a Elias e fala, Elias, dizendo para Elias que até amanhã, naquele dia, até amanhã, no outro dia, os homens de Jezabel faria com Elias o que ele fez com os profetas de Baal. Elias, então, foge. Vamos ler capítulo 19, versos 4 e 5. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou-lhe e disse, levanta-te e come. Irmãos, eu frisei no início aqui que Deus foi tão zeloso. Deus chamou a Elias e no início da nossa reunião de hoje, eu falei, Deus usou Elias para falar que não choveria. Deus usou Elias para ressuscitar uma criança. Deus usou Elias para cuidar da viúva de Serepta e ser cuidado por ela. Deus usou corvos para alimentar Elias. Deus, sabe, Deus assim, presente na vida de Elias. E aqui, ele simplesmente entra em desespero. Ele se desespera. Sabe, irmãos, em nome de Jesus, que nós fiquemos no Senhor, que nós busquemos guardar os nossos corações, porque Elias foi um homem assim tão abençoado, um homem que presenciou a vida de Deus, a glória de Deus na vida dele, a sustentação de Deus. Mas aqui ele desiste. A Bíblia fala que tem uma outra versão, e eu creio que essa versão seja melhor, que fala que Elias fala com Deus no seu ânimo. Sabe, o ânimo de Elias acabou. Então, ele pede a morte a Deus. Mas por que ele está pedindo a morte, gente? Sendo que, olha o quanto Deus o abençoa, olha o quanto Deus cuida dele.
Sabe, irmãos? Aí eu vou citar para os irmãos lá aquele pontinho. Isso começou a penetrar o seu coração, só eu fiquei. Então, a alegria da salvação, a alegria de ser um profeta, a bênção, a felicidade de estar do lado de Deus e isso ser absolutamente demonstrado, começa a se perder. Não sei, mas talvez por projetos pessoais que Elias tinha, talvez por algum tipo de resultado que ele gostaria de ter. O inimigo conseguiu colocar na mente dele que ele estava só. Talvez o inimigo esteja tentando fazer isso com você. Eu creio que está, porque está tentando fazer comigo. Olha a sua volta, olha tanto mundanismo, olha tanta coisa, e você lutando, você fazendo essa luta, tendo uma vida casta, tendo uma vida santa, buscando ter uma vida correta. E de fato, Deus se mostrando forte nas nossas vidas. Eu tenho vários e vários exemplos para dar para os irmãos, poderia. Dentre eles, um que eu sempre trago, que é a questão do coração da minha filhinha, que Deus abençoou. Que você vê, eu pude ver a mão de Deus de fato agindo. Mas o inimigo o tempo todo tenta colocar no nosso coração uma fagulha, uma centelha de dúvida, uma centelha de mentira, uma coisinha para que a gente comece a enxergar a realidade de modo errado. Ainda que nós tenhamos sido avisados, assim como foi Elias. Elias foi avisado. Elias, olha, Obadias disse a ele, Elias, só eu, né, estou cuidando de 100 profetas. E aqui ele está se declarando sozinho. Ah, essa luta não vale a pena. Vamos continuar? Vamos ler do verso 9 ao 14. Deus, então, o anjo vai lá, um anjo, irmãos, vai lá e fala com Elias, e mesmo assim Elias, não. E um anjo dá um pão para ele comer, e ele corre, e ele anda 40 dias e 40 noites, e vai para longe. Então chegamos no verso 9. Irmãos, eu queria muito que os irmãos observassem, porque isso acontece conosco. Isso acontece conosco e a gente se desespera e a gente desiste. Mesmo podendo palpar a mão de Deus nas nossas vidas. A gente desiste. Como pode? Vamos lá. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E eis que veio a palavra do Senhor e disse: O que fazes aí, Elias? Sabe, talvez Deus esteja falando com você. O que você está fazendo, meu filho? Eu desisto dessa luta. Mesmo estando absolutamente consciente de que Deus está com você, você tendo condição de palpar, de provar, de até testemunhar as outras pessoas. Você se esconde numa caverna e, nossa, não, deu. Cansei dessa luta. Verso 10. Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. E procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave, um ventinho tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto em seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna.
Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: O que fazes aí, Elias? Sabe, irmãos, essa pergunta é uma pergunta retórica, uma pergunta é uma pergunta assim para poder ativar a consciência de Elias. Elias, o que é que você está fazendo aí, Elias, nessa caverna, escondido, chorando, se lastimando, dizendo que só ficou você? Talvez esse seja o seu caso. Saiba, o inimigo irá tentar fazer isso com você. Todos os dias. Verso 14. Ele respondeu: Tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram sua aliança e derrubaram seus altares e mataram seus profetas à espada. E só eu fiquei e procuram tirar minha vida. Disse Deus: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco e, chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria, e Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meola, ungirás como profeta no teu lugar. Deus fez a pergunta, Deus reiterou a pergunta, Deus disse novamente: Elias, Deus mostra o seu poder, Deus dá todo o significado do vento na pedra, terremoto, toda aquela coisa, onde Deus não está, depois Deus está, depois num vento suave, tranquilo, Deus está. E pergunta: o que você está fazendo aí, Elias? O que você está fazendo aí? Então Elias simplesmente perde a sua função de profeta e ele vai ungir a Eliseu no seu lugar. Sabe, irmãos, que o Senhor nos ajude e que nós avaliemos a nossa vida verdadeiramente aos pés do Senhor. Irmãos, se a sua alegria não está no Senhor, reveja isso. Se a sua realização não está verdadeiramente no Senhor, reveja isso. Como que refaço isso, pastor? Aos pés do Senhor, orando todo dia, jejuando, Senhor, a minha alegria tem que estar no Senhor. Os meus projetos, os meus anseios, os meus valores, o enquadramento da minha visão de sucesso precisa estar no Senhor. Se não estiver, o inimigo alcançará um lugarzinho. E desse lugarzinho ele pode ir fazendo isso. Se você observou na sua vida que de alguma maneira, em algum momento, você pretende desistir da sua luta, você olha, acha que não vale a pena, mesmo vendo a mão de Deus agindo na sua vida, em nome de Jesus, reavalie, em nome de Jesus. Seríssimo isso, irmãos. Eu já vi muita gente desistir, muita gente boa, muita gente estilo Elias, desistindo por coisinhas pequenas que entram no coração e vão ganhando corpo. E não são tratadas, e não são limpas. Pai, em nome de Jesus, eu declaro e reconheço minha total dependência do Senhor. Eu te peço, Pai, guarda os nossos corações. Senhor, nós temos visto o teu cuidado, nós temos visto o teu zelo. Senhor, não permita que nós falhemos, que nós tenhamos a nossa mente nublada, tenhamos a nossa mente dispersa e aceitarmos coisas que não são tuas. E o Senhor manifesta a verdade, nós optamos por um caminho errado. Senhor, dá-nos graça, dá-nos força, em nome de Jesus. Abençoa o almoço dos teus filhos, abençoa a noite, Senhor, o nosso culto, que seja bênção.
Amém. Irmãos, muito obrigado pela atenção. Ótimo domingo e até a noite.